Muito obrigado. Eu sei que tenho 10 minutos para... Eu não irei fazer um pano de fundo, irei dizer aquilo que penso sobre esta problemática e começando desde logo por inverter as perguntas que são feitas. Não é o como e porquê, irei falar de porquê e como, porque entendo que naturalmente é mais importante as pessoas perceberem porque é que vale a pena investir no mar e uma vez que estejam convencidas de que vale a pena investir no mar e de que o nosso país tem aqui um especial potencial, então compreenderem como investir, como é que esse investimento se deve processar para poder ter sucesso. Obviamente que em 10 minutos irei tentar ser o mais elíptico possível e começaria pelo porquê. E o porquê, enfim, também seria aqui muito sintético. Nós sabemos que há, para mim, algumas razões, desde logo a geografia. A geografia, há aqui uma questão muito importante, que é o tamanho, não é? No mar o tamanho importa e, portanto, nós somos um país como temos tamanho nesta matéria. Levou muitos anos para nós compreendermos que tínhamos esta própria geografia. Hoje em dia parece uma banalidade e, portanto, hoje em dia fala-se muito, mas recordo-me dos tempos da Comissão Estratégica dos Oceanos, que aliás, tinha o prazer de colaborar com o Engenheiro Carlos Pimenta nessas alturas, quando começámos a falar na dimensão da zona económica exclusiva. Ninguém sabia em Portugal, toda a gente desconhecia, digamos, a geografia marítima do país. É claro que o tamanho interessa mais para algumas áreas económicas do que para outras e neste momento o tamanho interessa mais para as áreas económicas que são áreas de futuro e que não são áreas de presente, porque o tamanho interessa para a extração de minerais que não extraímos, o tamanho interessa para a prospecção e exploração de petróleo e de gás natural que não exploramos, interessará no futuro para outras formas de energia, nomeadamente os hidratos de metano, que são muito abundantes na nossa plataforma, e o tamanho interessa também, obviamente, pela biodiversidade, pela diferença de habitats que existem. Uma das especificidades do tamanho que são mais importantes é que nós, em Portugal, somos um caso singular na Europa porque somos o único país com dois grandes ecossistemas marinhos. O ecossistema continental ibérico e o ecossistema da Macaronésia. E esses dois ecossistemas, obviamente, que na sua soma se traduzem numa biodiversidade marinha que é francamente mais rica do que a de muitos outros países europeus. Aliás, de facto, em questões de biodiversidade, Portugal é uma powerhouse, como não há um segundo país na Europa, e nesse sentido o tamanho também importa para uma outra indústria, que é a indústria da biotecnologia azul, e que é uma indústria a que eu já me referirei mais à frente. A seguir ao tamanho, a geografia generosa de Portugal dá-nos outra coisa muito importante, que é a centralidade, porque aquilo que nós não temos em termos continentais e aquilo que nos queixamos de há muitos anos esta parte, a nossa perificidade, estarmos longe de Bruxelas, quando pensamos em termos marítimos, ganhamos uma centralidade muito importante que não conseguimos ainda capitalizar nas nossas políticas públicas, nem nas nossas estratégias político-sociais e económicas do país. De qualquer maneira, esta centralidade é clara também, não vale a pena estar aqui a explicar, sabemos que estamos no centro das rotas de transporte marítimo do norte e sul do Oceano Atlântico, entre a Bacia Norte e a Bacia Sul, nas proximidades do Mediterrâneo. Sabemos que 60% da frota de marinha mercante europeia passa pelas nossas águas ou pela nossa zona sob jurisdição nacional, da nossa ZE em Portugal, e portanto sabemos que a centralidade é muito importante para algumas indústrias. É importante desde logo para a indústria portuária, e é aquilo que temos vindo a compreender. Esta indústria felizmente tem vindo a desenvolver-se muitíssimo nos últimos 10 anos e inverteu uma tendência absolutamente paradoxal de estagnação com que viveu nos anos 80 e 90, e isto parece-me que vale aqui já aqui uma nota muito curta sobre os portos, depois irei no como falar um pouco mais, mas para dizer que em termos de macroeconomia os portos devem crescer sempre acima de uma economia em expansão. A economia portuguesa esteve em expansão nos anos 80 e 90, do modo geral, no cômputo geral, e não obstante os portos não cresceram. Não cresceram porque nós estávamos, de facto, virados de costas para o mar, porque os nossos portos não eram uma prioridade estratégica, não faziam mesmo parte, digamos, das nossas preocupações económicas e, como tal, não conseguiam, de alguma forma, gerar o valor que eles hoje geram e que geram depois das reformas que foram feitas na viragem do século, com a mudança para as administrações das sociedades anónimas, com a mudança na profissionalização de muitos, digamos, dos postos de trabalho das chefias dos portos, com a questão da digitalização do processamento das mercadorias e com outros aspectos que têm vindo a impulsionar uma reforma muito importante.
Portanto, centralidade importante para os portos, sabemos que isso é mais importante do que nunca no caso de Sines, principalmente se compreendermos cada vez mais que a grande prioridade de Portugal em termos portuários deveria ser ter um dos 50 maiores portos do mundo, porque é por esses 50 maiores portos do mundo que hoje em dia transitam 50% das mercadorias que fazem o comércio internacional, e como nós temos uma grande tendência, e continuaremos a ter, de querermos sempre apostar em muitos cavalos e não apostar no cavalo certo, é importantíssimo na indústria portuária compreender esta evolução internacional. Temos depois a importância da centralidade para o transporte marítimo, para o shipping. Isso é importantíssimo, esse é um dos setores ainda hoje profundamente sinistrados da economia do mar, que continua a não ser uma prioridade no país, mas que é um setor muito importante por muitas razões, quer de sustentabilidade ambiental, quer principalmente também de soberania, de utilização do nosso espaço de livre-arbítrio que é o mar, quer também porque hoje em dia há uma grande compreensão da posição geoestratégica portuguesa por parte de armadores de outros países europeus que gostariam de se instalar em Portugal e que, portanto, se instalariam cá por causa da nossa geografia, mas que não o fazem por causa das nossas políticas públicas e por causa das nossas leis fiscais, que são as mais gravosas que existem entre todos os países costeiros da Europa Ocidental para a área do shipping. Finalmente, temos uma terceira área que também é importante a centralidade, que é a área da reparação naval. Não da construção naval, mas da reparação naval, de que a Lisnave é um caso exemplar. Ou seja, a reparação naval, a manutenção naval, digamos, quando as pessoas utilizam estaleiros para manter as suas frotas, a centralidade é muito importante porque a pessoa não se vai desviar das frotas que faz para levar os navios a consertar. Diferente é no caso da construção naval, em que aí sim vamos à Coreia do Sul ou onde for para construir o navio, porque ele vai lá uma vez, que é na altura em que vai ser construído, e não regressa. Depois temos também, obviamente, para além de centralidade, que já estamos aqui a falar, já falámos aqui de 5 setores, energia, e quando falei há bocado na grandeza, esqueci-me de falar num setor que é muito importante aqui, que é o setor também das renováveis. É que o espaço offshore também é um espaço que pode ser utilizado, obviamente, desde logo, por exemplo, para grandes parques eólicos offshore flutuantes, e sublinho flutuantes, porque em Portugal a nossa plataforma não permitiria que isso fosse de outra maneira, mas também com uma tecnologia flutuante está neste momento numa enorme expansão, quer em Portugal com um projeto da Windfloat, quer no estrangeiro, principalmente, por exemplo, em França. Sei que ainda a semana passada o primeiro-ministro francês foi inaugurar uma grande empresa de construtora de turbinas flutuantes offshore francesas, e, portanto, isso é uma coisa que está hoje em dia a ganhar também desenvolvimento e escala. E, portanto, temos energias renováveis, energias fósseis, temos minérios ligados ao tamanho, temos os portos, o shipping e a reparação naval ligados à centralidade, e depois temos uma série de outras características biofísicas que são muito vantajosas para Portugal e que potenciam toda uma série de outros setores da economia do mar. Desde logo, temos na confluência entre águas mais frias e águas mais quentes, entre o Mediterrâneo e o Atlântico Norte, entre os dois ecossistemas, grandes ecossistemas que eu referi, nós temos condições propícias para o desenvolvimento da aquacultura de bivalves, como temos vindo a compreender, nomeadamente no Algarve. Sabemos que temos também condições propícias para o desenvolvimento de macroalgas, que hoje em dia são, uma dos materiais dos biorrecursos marinhos que têm sido mais falados. A Biomarine, que teve lugar aqui no final de outubro, mostrou bem como as macroalgas é um elemento fundamental para a biotecnologia do mar e as aplicações todas que tem. Temos também, como disse já, uma grande biodiversidade, e isso é muito importante também para a biotecnologia. Portanto, temos estas razões todas, que são razões de biofísicas, no fundo. Mas depois também há razões de racionalidade económica, óbvias, que é o facto de a média dos Estados europeus, da União Europeia, costeiros, produzirem cerca de 5% do seu PIB a partir da economia do mar. E com isto estou-me a referir a Estados como o Reino Unido ou a Espanha. Ora, se países com a economia da dimensão do Reino Unido e da Espanha, com economias muito mais diversificadas que a nossa, conseguem mesmo assim ir buscar 5% do seu produto nacional ou interno bruto à economia do mar, nós imaginemos que na proporção Portugal teria de ir buscar pelo menos 10%. Sendo uma economia menos diversificada e uma economia que tem uma geografia tão avassaladoramente marítima como a nossa.
Sabemos também que há países que têm muito mais do que os 5% que é a média europeia, como a Holanda, que tem 9%, a Dinamarca, que tem 12%, ou aquele país que nós todos hoje em dia gostamos de invocar e que eu costumo dizer que não é um benchmark, que é um paradigma, que é a Noruega, em que sem o petróleo e o gás natural produz 19% do PIB na economia do mar. E, portanto, há aqui espaço para crescer. Desde logo, há que compreender que nós não temos de ser menos que os outros, e se os outros produzem economias do mar desse teor, nós não devemos ter uma economia do mar que é 2,5% do PIB. Enfim, hoje em dia fala-se em 2,7%, há quem se atravesse a ir aos 3%, o que é certo é que é muitíssimo pouco. 3% é menos do que o PIB das renováveis em Portugal neste momento. 3% é muito menos do que o PIB, por exemplo, das TICs. E, portanto, estamos a falar de uma economia imemorial em Portugal e que, neste momento, tem um peso tão pouco significativo. Portanto, esta questão devia ser uma questão suficientemente, digamos, premente para que as políticas públicas, os investimentos de capital, fossem, digamos, articulados no sentido de desenvolver a economia do mar. Temos depois, finalmente, ainda questões de soberania, questões de sustentabilidade. Nós sabemos que vamos ter cada vez mais de conseguir dissociar o desenvolvimento da economia do mar da deterioração ambiental do meio marinho. E, portanto, vamos ter de criar uma economia azul virada para o futuro, uma economia azul assente na biotecnologia do mar, que recolhe as amostras e que não precisa de fazer o arrasto de fundo para recolher essas amostras e que, portanto, é mais sustentável. Nós sabemos também que o transporte marítimo é o transporte mais sustentável, porque conseguimos transportar mais toneladas de mercadorias com menos energia. E, logo por isso, o transporte marítimo é também vantajoso do ponto de vista ambiental. Nós sabemos, além disso, que as políticas europeias de ambiente vão cada vez mais penalizar o transporte rodoviário. E, portanto, que as políticas de greening transport vão ser um imposto sobre a nossa economia que é exportada de gama por médio do transporte rodoviário, cujos custos vão ter de ser interiorizados nas indústrias. E, portanto, tudo isto nos leva a pensar cada vez mais, e depois temos as questões, obviamente, de soberania. Nós podemos olhar para o país vizinho e compreender que o país vizinho já esteve, digamos, o seu expoente máximo de estabilidade e que a estabilidade do país vizinho neste momento não é aquela, se calhar, que poderá ter sido nas últimas décadas e que nós não podemos depender de um país vizinho ou de dois países vizinhos, e neste momento nós dependemos em absoluto, em termos de transporte rodoviário, da França e de Espanha, para compreender que, do ponto de vista geopolítico nacional, era importante investir mais uma vez no espaço de livre-arbítrio que é o mar. E como é que fazemos isto, para terminar um pouco a minha intervenção? Bom, o como é o mais complicado. Desde logo eu gostaria de referir que é muito importante, eu acho, também aqui compreender algo que é um pouco desmistificar a ideia do hipercluster do mar ou a ideia do cluster do mar no seu todo. O relatório da Cotec Blue Growth for Portugal, que eu fiz com uma equipa, está aqui o Miguel Herédia, que foi uma das pessoas da equipa que fez esse relatório, chegámos à conclusão de que há tão pouca comunicação entre os agentes das cadeias de valor das diferentes fileiras da economia do mar, que é, por demais ousado, pensar-se em fazer uma articulação económica por cima a nível de um hipercluster ou de um cluster do mar. Ou seja, que a casa tem de começar a ser feita pelos alicerces de baixo para cima e não de cima para baixo. É claro que falar-se no cluster do mar é importante do ponto de vista identitário para as fileiras do mar. Isso significa que a construção naval não entrará no cluster da indústria e que a biotecnologia do mar não entrará no cluster da biotecnologia, e principalmente é importante também em termos de fundos europeus e de financiamentos, porque senão acaba por não sobrar nada para o mar. Eu tenho visto muitas vezes também o mar fragmentado nestas diferentes formas, como sempre o foi no futuro, no efeito. Hoje em dia no Governo nós temos uma parte do mar na Ministra da Agricultura e do Mar, uma parte na economia, com os transportes, com a energia, com o turismo. Portanto, mas compreender que, portanto, há aqui um aspecto identitário, conceptual muito importante, que ele até tem alguma importância também do ponto de vista do funcionamento das fileiras, e eu digo sempre, no cluster da economia, no relatório da Cotec, nós dissemos que o pecado original do cluster do mar português é a fraqueza do shipping, dos transportes marítimos, porque dizemos que sem transportes marítimos não existe mais nada, ou as coisas não se desenvolvem como se devem desenvolver, porque sem transportes marítimos, efetivamente, não existe engenharia, não existe projeto, não existe design, não existe tecnologia, não existe construção e reparação naval, porque não há clientes para essa construção e reparação naval. E se não houver isso, obviamente que todas as outras fileiras são prejudicadas. Não conseguimos ter conhecimento para as estruturas offshore, para os sistemas offshore,
E isto repercute-se por todos os setores, passando, por exemplo, pelas pescas e pelas embarcações que são necessárias para as pescas, pelas sinalizações, pelas boias, pela náutica de recreio, por tudo. E por isso é que eu costumo dizer que este é o pecado original do nosso cluster marítimo. Nós não temos setor de transportes marítimos, dificilmente um dia teremos um cluster do mar sem ter esse setor recuperado. Ou seja, há vasos comunicadores entre as diferentes fileiras da economia do mar. E é nesse sentido que é importante falar em cluster do mar. Agora, quando formos a analisar a economia pura e dura, é melhor nós falarmos em setores, digamos, industriais, transversais. Eu gostava de ter uma política industrial para a construção naval. Não gostava de ter uma política industrial para o mar, porque não é possível. Eu gostava de ter uma política industrial para a biotecnologia azul. Eu gostava de ter essas políticas industriais. Não gostava que me tivessem sempre a dizer que o mercado é que resolve tudo e que o mercado é que escolhe, porque não é assim nos outros países, nomeadamente nos países anglo-saxónicos, que são insuspeitos relativamente a esse aspecto. Quando o Reino Unido decidiu que ia ter energia offshore renovável, de vento, o governo inglês apostou muito, o governo britânico apostou muitíssimo nisso. E, portanto, ninguém lhes disse, não, o mercado é que escolhe, porque se calhar o mercado não tinha escolhido, e em Portugal o mercado escolheu a construção civil, e nós sabemos onde é que isso nos levou. Terminaria um pouco só, mesmo para dizer que no como, em onde investir, nós por um lado temos de investir, precisamos de capital, a banca portuguesa não está ainda, digamos, preparada para investir, não conhece os setores e não o tem feito, e portanto não temos esse capital, mesmo o pouco capital que possa haver disponível em Portugal, e depois as políticas públicas também têm de ser, de facto, elas próprias, muito, digamos, focalizadas setor a setor. Eu diria que é fundamental articular as políticas públicas e articular o capital. Não basta nem um nem outro. E terminarei dando um exemplo de como não basta nem um nem outro. Porque, se me perguntarem, por exemplo, na aquacultura, nós começamos a ter as políticas públicas para a aquacultura. Começamos a ter os fundos do Promar. A lei de bases, sendo regulamentada, vai ter um impacto muito positivo na aquacultura. A lei de bases da Assembleia da República. Temos outros setores em que não temos sequer as leis, como eu disse, no transporte marítimo. Enquanto não tivermos as leis, não poderemos fazer. Na aquacultura falta capital, no transporte marítimo faltam leis. E havendo leis, haverá capital. Por vezes podemos ter capital e não ter leis, isso também pode ser um problema. E posso dar o exemplo, e terminaria com isso, talvez com o terminal do Barreiro, que me suscita algumas perplexidades, porque no terminal do Barreiro, aparentemente há capital, há privados interessados, mas, efetivamente, a questão é saber se ele é útil ou não dentro da nossa estratégia portuária nacional, se a localização é uma localização adequada e, portanto, é interessante percebermos se nós devemos aproveitar capital por haver capital, ou se o capital terá de casar com uma estratégia previamente existente para fazer sentido. Eu pergunto-me também se, por simplesmente, quiséssemos fazer, houvesse capital para fazer um aeroporto ao lado do aeroporto de Lisboa, se nós devemos fazer um aeroporto ao lado do aeroporto de Lisboa, porque há capital disponível para isso. Se quisermos fazer um aeroporto numa zona ecologicamente sensível e houver capital para isso, fará sentido utilizar esse capital? Tenho as minhas dúvidas quanto a isso. Temos neste momento dois setores que estão em grande desenvolvimento na economia do mar, que é a transformação do pescado, que tem vindo a crescer muitíssimo e que está a crescer. Nós exportávamos 240 milhões de euros em 2004, neste momento, o ano passado chegámos quase aos 900 milhões de euros de exportações, ou seja, em 2013 estou muito curioso de saber se nós estamos na barreira dos 1.000 milhões de euros de exportações da transformação do pescado, e temos a indústria portuária que já referi, que tem vindo a crescer a 2 dígitos ao ano nos últimos 10 anos. Depois temos muito também pelo efeito Sines, mas não apenas, Leixões também, Setúbal cresce, outros portos também têm conseguido crescer, com exceção de Lisboa que desce. Na área dos contentores, tendo aumentado no cruzeiro. Temos duas indústrias emergentes, que é a aquacultura e a biotecnologia do mar, e que eu estou convencido que se vão consolidar no médio prazo, e temos as energias do futuro, portanto, as indústrias do futuro, na energia offshore, na energia fóssil e na extração dos minérios, que será alguma coisa para o longo prazo. E, enfim, era isto que eu podia dizer. Já me alarguei um bocado, mas já que era para fazer um pano de fundo, achei que valia a pena dar estas pinceladas e passo então agora a palavra aos demais participantes no painel. Muito obrigado. Obrigada.